Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Nayara, para você que não me conhece, e no vídeo de hoje nós vamos fazer um terceiro unboxing de um recebido do Clube de Literatura Clássica. Esse terceiro box para mim é extremamente especial. Eu vou fazer um unboxing com vocês do livro que eu tô esperando há muito tempo, que é o livro A Morte de Arthur. Esse aqui não é um box dos mensais que a gente recebe, então não é o box incluso na assinatura. Esse aqui eu comprei, então ele é um recebido pago, né? Digamos assim, eu comprei ele na pré-venda em maio e ele está chegando agora em julho. Então eu quero mostrar para vocês todos os detalhes desse livro que para mim é um dos mais especiais, é a realização de um sonho. No primeiro vídeo de unboxing que eu fiz do meu primeiro recebido, né, do clube, que foi o meu box de boas-vindas, eu contei que eu entrei no clube por causa desse livro principalmente. Na verdade, eu já queria fazer parte do clube, mas esse livro meio que foi um incentivo para mim. Então eu meio que fui forçada a entrar por causa dele, porque eu só poderia comprar esse livro se eu fosse assinante. Mas como eu já queria assinar, então a gente uniu as duas coisas, né? Então, se você também quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui, eu explico os detalhes, explico como que funciona também o Clube de Literatura Clássica. Aqui no canal também tem outros vídeos de unboxing, assim como vai ter os próximos também. E também tem vídeos em que a gente fala um pouquinho sobre literatura, um pouquinho sobre livros, um pouco de teologia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e aproveita também já para deixar esse like nesse vídeo aqui, porque você já me ajuda bastante. Então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais para vocês entenderem o porquê que esse livro ele é tão especial, não só para mim, mas para o Brasil, e para você entender um pouquinho mais dessas histórias do Rei Arthur que circulam aí na humanidade por séculos e séculos. Então todas as edições que a gente tem que contam as histórias do Rei Arthur, do Merlin, da Távola Redonda, da Excalibur, todas elas que a gente conhece, as traduções que a gente tem, foram baseadas na edição de 1485, que foi feita por William Caxton. Então, o autor da Morte de Arthur, né, que é a compilação de todas as histórias, não é o William Caxton, é o Sir Thomas Malory. Mas em 1485, William Caxton, ele juntou essas histórias do Sir Thomas Malory e aí ele publicou esse livro e todas as edições que a gente tem, traduções, são baseadas nessa. Agora, essa edição do Clube de Literatura Clássica, ela é baseada em um outro manuscrito que foi descoberto recentemente. Então, quando o William Caxton fez isso, provavelmente ele não tinha acesso a esse manuscrito. Esse manuscrito, ele foi descoberto em 1934, então tá mais perto da gente. Então, essa edição que o Clube de Literatura Clássica trouxe para o Brasil é a primeira edição baseada nesse manuscrito, que é chamado de manuscrito de Winchester. Então, para nós, né, para o povo brasileiro, isso é muito bom. E, claro, para mim, eu fico muito feliz em ter uma edição dessa na minha estante. Então, assim, gente, estou realizando mesmo um sonho de ter isso aqui. Então, só mais algumas informações para você aí, caso você não saiba, isso também para mim foi novo, também andei pesquisando sobre isso. Quero trazer algumas informações sobre o livro para você entender antes da gente ir pro unboxing, tá? Então, fique comigo aqui para você ver tudo, além de ver tudo por dentro do livro, para você também entender o contexto desse livro, como é que ele funcionou. Então, como eu disse, os nossos livros que a gente tem aqui no Brasil, com exceção desse, foram baseados aí nessa publicação do William Caxton, mas quem escreveu foi o Thomas Malory, né? Ou Sir Thomas Malory, porque ele foi um cavaleiro na Inglaterra. Mas o Thomas Malory, ele não escreveu essas histórias, tipo assim, não foi ele que inventou essas histórias do Rei Arthur. Ele compilou essas histórias em um único volume, tá? Então, essas histórias, que são chamadas de histórias arturianas, são baseadas na lenda do Rei Arthur, né? Muitos discutem, falam que é um mito, que é uma lenda, o Rei Arthur de fato existiu, enfim, ninguém sabe muito bem como que foi isso, mas existiam histórias por toda a Europa, contos envolvendo essa história do Rei Arthur, Merlin, Excalibur e tudo isso. Então, isso faz parte da mitologia da Idade Média e isso fazia parte do cotidiano daquelas pessoas. Então, o Thomas Malory, ele fez um compilado dessas histórias em uma narrativa única, né? Então, esse livro, que é chamado de A Morte de Arthur, conta a história do Rei Arthur desde o nascimento dele até a morte. E aí envolve todos esses personagens que a gente conhece, que tem nos filmes e histórias por aí. Então, todas essas histórias você vai encontrar nesse livro, caso você se interesse por elas, eu acho que é uma boa opção aí. Eu não sabia dessas informações, né? Eu sabia que existiam várias histórias e não existia algo muito certo, mas existe sim um livro que conta tudo isso junto, e esse livro foi escrito, compilado pelo Thomas Malory, foi publicado a princípio 15 anos após a morte dele pelo William Caxton, e essas histórias que William Caxton publicou foram as que chegaram até nós até 1934, que foi quando encontraram esse manuscrito
de Winchester, e a partir daí temos um texto mais próximo do original, que é o que o Clube de Literatura Clássica resolveu trazer também para se diferenciar. Então eu fiquei assim, bem feliz com essas informações, gostei muito de saber que eu vou estar lendo algo que é o mais próximo do que o Thomas Malory resolveu escrever e compilar para nós aí. E outra coisa super importante dessas histórias do Rei Arthur é que essas histórias moldaram basicamente tudo que a gente conhece de literatura de fantasia que a gente tem hoje. Então, histórias como Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis e até mesmo Star Wars, todas essas histórias, elas têm uma inspiração nessas histórias arturianas, né? Então, todos os escritores aí de fantasia, como diz o pessoal do Clube de Literatura Clássica, eles devem muito ao Sir Thomas Malory. Conhecendo ou não Thomas Malory, cada escritor de fantasia deve um pouco a ele, porque o que ele fez moldou o imaginário da gente hoje, né? Então, o que a gente conhece hoje dessas lutas de cavalaria que a gente vê nos filmes, né? Todas essas histórias medievais, todas elas, de certa forma, elas são baseadas nessa história do grande rei Arthur. Porque, querendo ou não, não é somente a questão da ambientação da Idade Média, né, medieval, que é algo que a gente acha super legal, mas também a história de um herói, né, então conta muito sobre essas questões de virtude, de honra, jornada do herói, então isso foi construído há muito tempo atrás e isso se reflete hoje, então saber que isso também é algo que refletiu nas grandes obras que a gente tem hoje é muito legal. Então não sei se você sabia dessas histórias aí, de tudo isso, então por isso que eu já quis trazer um pouquinho também pra gente poder entender por que esse livro é tão legal e tão importante. Então, se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, deixa seu like aqui também e comenta se você gostou do livro, o que você achou, quais que foram as suas opiniões, se você sabia ou não dessas histórias. Então é isso, pessoal. Agora sim a gente vai pro unboxing, quero te convidar para você ver todos os detalhes aí comigo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para você ficar por dentro, ver os outros unboxings. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Box, porque não é, como eu disse, da assinatura mensal lá, né? Então é uma compra extra, então a caixa é bem diferente. Vamos abrir pra gente ver. Aparentemente, ó, eu acho que é por aqui ele sai. Eu não encontrei outra forma de abrir essa caixa. Acho que vai ser assim. Não dá pra ver tanto por causa da luz. Vamos abrir o plástico pra ver. Não é assim. É uma caixona. Gente, olha aqui, tudo. Ele vem em uma caixa, então essa é a caixa. E o livro aqui dentro. É gigantesco. Caixa por dentro. Caixa de colecionador mesmo. E o livro, acho que para ler vai ser difícil, porque ele é bem pesado e grande, bem grande. Calvin, sai da mesa. Dá licença, Calvin. Dá licença, desce. Então, gente, olha esses desenhos, né? Olha aqui. Que isso na estante é maravilhoso, mas como eu disse, eu acho que vai ser bem difícil de ler segurando esse livro, que ele é bem pesado, bem grande. Gente, olha isso. Aqui a gente tem uma parte de como entender o livro, né? Ele é dividido em partes. As fontes são aquele estilo medieval, né? Temos
capítulos, como se fosse tomo, né? Que é os blocos todos. Aí aqui é toda uma introdução pra gente entender o livro, né? Vai falar sobre o Arthur histórico, né? Se ele existiu, não, provavelmente não. Aí eles explicam toda a questão histórica aqui, né? A gente também tem bastante informação para se situar, para entender melhor o livro aqui, antes mesmo de começar. As fontes que ele usou para escrever, questão de estilo, de narrativa, bastante coisa antes de entrar no livro mesmo, né? O tipo da tradução, pra gente entender. Tem que ter referências, olha que interessante. E aqui a gente começa mesmo o livro. Acho que eles colocam em vermelho os nomes importantes, né? Que era algo também bem comum da época medieval, usar o vermelho. Eles colocaram algumas fontes também diferentes nos nomes, né? Tem notas de rodapé para explicar algumas coisas. Cada tomo é dividido também, né? Tomo acho que é como se fosse blocos, né? E aqui também acho que é como se fossem capítulos dentro do tomo. Bonito, gente. Tomo 4. As folhas são amareladas. Eu achei o tamanho da fonte bom. É dividido em colunas e, tipo, eu acho que ele é grosso justamente, assim, porque o espaçamento é bom, é claro, tem muita informação, muita coisa, tem muita ilustração também, então ele acaba sendo grosso por isso. Mas acho que se não tivesse em colunas, talvez seria mais grosso ainda, né, o livro. Mas eu acho que facilita muito a leitura pelo fato dele ser assim. Mas é uma grande aventura ler isso aqui, sei lá quanto tempo vai levar, vamos ver quantas páginas tem. 851 páginas. Bom, já li livros mais ou menos com esse tanto de páginas, mas na época eu tinha muito mais tempo que hoje. Vamos ver quanto tempo vai ser, gente. Mas é simplesmente maravilhoso. O marca-página dele é esse de fitinha, né? Bem clássico, gente. Bem medieval mesmo. Não veio marca-páginas de papel, como costuma vir, né? É esse aqui, ó. Já acostumado, mas é genial. Incrível.